Informação com Catarina Feliz. Olá, sejam bem-vindos ao espaço informativo da Original TV. Foi a propósito do 48 Short Media, organizado pelo curso de Multimédia da Escola Profissional Mariana Seixas, no Solar dos Vinhos do Dão, que fomos falar com Ana Ceia de Matos e Luís Belo, dois dos elementos do grupo, que venceu os prémios de Melhor Fotografia, Melhor Cartaz, Melhor Curta e Grande Prémio. E assim ficámos a saber qual o segredo para realizar uma boa curta-metragem em apenas 48 horas. Em primeiro lugar, e então, começar por vos perguntar que iniciativa foi esta em que participaram, que decorreu pela primeira vez em Viseu e nos moldes diferentes de tudo aquilo que já tinha sido feito, as 48 horas do Short Media. Exatamente, é uma iniciativa da Escola Mariana Seixas. É diferente porque os 12 grupos participantes, cada um de 5 elementos, foram desafiados a criar uma curta-metragem, um cartaz, fotografias, um site, para além de escrever o argumento e fazer a sonoplastia. Isto eram as categorias de concurso. Pronto, fomos recebidos, muito bem recebidos, no Solar do Vinho do Dão, e tivemos durante 48 horas a fazer esse trabalho. Fomos sempre assistidos, tivemos refeições, foi muito interessante. Além de terem que fazer todo este trabalho em 48 horas, havia alguma linha, algum ponto de partida? Sim, eles deram-nos um tema inicialmente, que era o poema da autopsicografia do Fernando Pessoa. Depois tínhamos que construir a curta-metragem baseados nesse tema e, obviamente, a parte da fotografia, do cartaz, portanto, da imagem da curta. E depois tínhamos prazos para entregar as fotografias, tínhamos que entregar 5 fotografias até às X horas do dia. Qual era o dia? Já o primeiro dia. O primeiro dia, depois das outras 5 fotografias até às X horas do segundo dia, e depois tínhamos uma hora limite para entregar também a curta-metragem. Portanto, essas eram as nossas balizas e depois, durante o resto do tempo, podíamos organizar como quiséssemos. Havia outras 2 balizas que tinham a ver com o ator, tínhamos que usar um ator também, sim. da organização e também uma garrafa. Ou seja, uma garrafa e um copo, pois era. Um copo, porque nós tínhamos a priori, sabíamos que ia existir um objeto que tínhamos que integrar na curta, mas não sabíamos qual. E no briefing inicial anunciaram que seria, portanto, uma garrafa e um copo. Como é que foi trabalhar essas 24 horas? Foram mesmo 24 horas de trabalho, sem parar para descansar, ou muito pouco tempo de descanso, prevejo eu? Como é que foi? 24, 48. 48, sim. E podes dizer, ele fez a direta, ele e o Filipe, fizeram os dois. Pronto, nós éramos 4 elementos, embora pudéssemos ser 5, optámos por ser 4. É óbvio que tentámos compartimentar as tarefas da melhor forma possível, consoante nós sabíamos fazer melhor. Então eu pessoalmente acabei por dormir 2 horas nesses 2 dias, que foi 2 horas na primeira noite e não dormi na segunda, porque começou na sexta-feira e acabou no domingo. Então foi bastante exigente. Eu e o meu colega que fez, para além de ator, que foi ilustrador no cartaz e que ainda fez a sonoplastia, eu e ele não dormimos. A Ana pôde descansar um pouco mais, escreveu, foi atriz e editou. O meu colega que fez a fotografia, o Tiago, também pôde descansar mais um bocadinho, porque assistiu muito, fez também o web design, mas trabalha tão rápido que ele nem precisa de... É muito eficiente, o Tiago. Exato, não precisou de fazer direta como os pobrezinhos que trabalham mais devagar. Mas valeu muito a pena, foram muito bem compensados. Receberam vários prémios. A experiência foi muito boa. Pronto, eu sei que toda a gente diz isso, mas é verdade. Eu pelo menos gostei muito e demos todos bem. Mesmo naqueles momentos de maior tensão conseguimos sempre levar as coisas avante. E claro que soube melhor também termos ganho qualquer coisa. Eu não estava à espera, porque para começar é extremamente exigente e passamos por muitas fases. Eu nunca tinha feito uma direta na vida, nunca precisei, e estava muito estranho no dia seguinte, e meio desorientado. Só que a certa altura da noite estava a pensar, porque é que eu estou a fazer isto, que isto não está a ficar assim nada de especial, e é tudo, acontece tudo tão rápido que é difícil termos a percepção se o que estamos a fazer está bom, se não, é tudo muito confuso, mas felizmente acabamos por
romper essas coisas todas e fazer o nosso trabalho. Gostámos muito, eu pelo menos gostei muito dos trabalhos também dos outros participantes. Estão com uma qualidade muito acima da média, acho eu. Não só para 48 horas, mas para curtas-metragens a construírem-se nesta cidade e em Portugal, acho que estão mesmo muito interessantes. Então, poder ter sido considerado pelo júri a melhor curta-metragem no meio de tão bons trabalhos, soube ainda melhor. Se em vez de 48 horas tivesse sido, por exemplo, uma semana, o que é que teriam mudado, o que é que teria sido pensado e feito de outra forma? Sim, eu gosto do resultado final, mas é óbvio que fazíamos sempre coisas diferentes. A nossa maior dificuldade foi na sonoplastia, tivemos alguma dificuldade na captação do som. Depois, se calhar, teríamos ensaiado melhor as cenas, as personagens, não é? Sim. Porque não houve. Foi lá, basicamente chegávamos aos sítios enquanto eles estavam a montar, eu e o Filipe íamos ensaiando, com o papelinho, sim, mais tempo de ensaio também. Pronto, isso melhoraria talvez alguns aspectos no diálogo, algumas pausas. São pormenores minuciosos, mas claro que daríamos mais atenção. A própria música, tenho ideia que o meu colega também faria de uma forma diferente. Captar mais planos, lembro-me que isso foi uma dificuldade que tivemos, devíamos ter captado mais alguns planos. Há sempre problemas de continuidade, às vezes com a luz, que claro que com mais tempo ou filmaríamos de novo ou tentaríamos corrigir de alguma maneira. Pronto, vai sempre haver, mas mesmo que fosse uma semana ou um mês ou um ano, ia haver sempre coisas que acho que íamos querer alterar. Portanto, em assumindo as 48 horas, parece-me um resultado bom dentro do possível. O que é que vocês acham que a Corda teve de especial para ter merecido este prémio? Todos estes prémios, porque foi a conjugação de vários trabalhos que depois se juntaram para o melhor prémio também, receberam também noutras categorias. Uhum. Agora, especificando, o cartaz foi feito pelo El Filipe dos Santos. Ele é muito bom ilustrador e pronto, e nós tentámos apostar numa vertente de ilustração porque saberíamos que é algo mais raro e podia ser bastante eficiente. Pronto, e acho que ele tem um trabalho extraordinário. A fotografia, que foi uma das outras escolhas, foi feita pelo Tiago Ribeiro, que também está muito, muito bom. Ele é muito bom, tentámos orientar-nos todos dentro daquele caminho e acho que ele também fez um excelente trabalho. Depois, a melhor curta-metragem também tem a ver com o colidir das nossas ideias todas. O argumento foi escrito pela Ana e isso acho que ajudou bastante. O argumento, para mim, é o pilar de tudo isto. É à volta do argumento que roda tudo o resto. É a história que depois vai dar origem ao cartaz, que vai dar origem às fotografias, que dá origem àquelas personagens daquela maneira e àqueles sítios filmados daquela maneira. Portanto, a partir da história, para mim, acho que terá sido o ponto principal. Com uma má história, dificilmente podíamos fazer um bom filme. Acho que foi realmente aquela... Nós juntámos todos, decidimos que a imagem seria mais dentro deste género e depois tudo foi criado em volta dessa ideia base, dessa imagética que criámos como Querem contar um bocadinho dessa história? Dessa imagética que criaram, a partir da qual criaram a Corda? Isso é um bocadinho, para mim é um bocadinho difícil de... Eu li o poema, eu já conhecia, pronto, mas já me tinha esquecido dele, e reli, interpretei e quis que a curta falasse do poema, mas de uma forma subtil, não queria que a relação fosse direta. Realmente a única coisa que remete diretamente para o poema, para quem o conhece e para quem sabe que ele foi usado para fazer a curta, é a corda, o dar-lhe corda. E então a minha interpretação foi que todos somos fingidores, todos somos os poetas que queremos dizer algo, mas não sabemos como o dizer, não conseguimos reconhecer os nossos sentimentos na totalidade e passá-los na totalidade para os outros, e o leitor, quem está connosco, não sente uma empatia, não reconhece os sentimentos, ao mesmo tempo que nós também não estamos já a conseguir mostrar, ou já os estamos a mostrar um pouco influenciados. O que assim dito parece um bocadinho complexo, mas
Mas não é simples, é uma série de enganos. Enganamos-nos uns aos outros e enganamos-nos a nós próprios. E depois quis que aparecessem crianças para mim serem... por ainda não estarem tão formatados, por conseguirem mais facilmente dizerem aquilo que sentem sem filtros, que nós, a partir de uma certa idade, já não conseguimos fazer, ou já nos é muito mais difícil, pronto. Isso depois também há de depender de cada um, mas acho que de uma maneira geral acontece isso. E então a curta fala dessa situação, portanto temos um casal, um rapaz e uma rapariga. Na primeira situação, ele está a querer dizer-lhe que sente algo por ela, mas não está a conseguir. Ela não está a perceber sequer porque é que ele o chamou, quer dizer, não existe empatia nenhuma, nem sensibilidade até. E depois, na segunda parte da curta-metragem, é o mesmo casal, mas os papéis alteram-se. Ela é que está a tentar dizer-lhe algo que não está a conseguir, que gosta dele, que tem sentimentos por ele, e ele também não está nem aí, não está a perceber. E depois aparece aquela figura espectral que diz dá-lhe corda, que alguém já disse até que parecia como se fosse o professor a ensinar. Houve uma crítica que alguém disse que parecia o professor, mas a ideia era ser uma figura etérea de sabedoria, que diz dá-lhe corda, que é dar corda ao coração, pronto, dá mais livre expressão àquilo que sentes, pronto. Basicamente essa é a ideia da corda. Eu gosto que nas ideias haja uma ideia original que depois a partir dela podem ser interpretadas outras. Sim. Pronto, e é isto. Temos ouvido algumas críticas de pessoas que interpretam à sua maneira e é interessante ver como parece ser bastante enriquecedor. Todas as pessoas conseguem tirar alguma coisa para si e têm uma experiência bastante pessoal. E isso é melhor do que dar logo tudo. Sim. Nós tínhamos essa preocupação, não queríamos dar logo tudo, para depois cada um também tirar um bocadinho só para si. Sim, é óbvio que nós fizemos as coisas com uma razão, mas também fizemos sabendo que essa não tem que ser uma razão absoluta, ou uma verdade absoluta. Daí é uma curta que tem alguma liberdade. Já também há deixámos alguns pequenos detalhes que eu pessoalmente gosto muito de ver. Na parte do piquenique, por exemplo, temos o rádio a tocar. E durante o rádio podemos ouvir o poema a ser lido pelo José Cruz, que foi o ator que muita paciência teve para nós, que andou connosco perdido quando nos perdemos à procura do sítio de filmagem. Tem o poema a ser lido, tem pequenos easter eggs lá metidos no meio. Isso gostei, acho que enriquece um pouco. Seria interessante que houvesse outro género de iniciativas ou manter este tipo de iniciativas na cidade de Viseu? Acham que há público para participantes para este tipo de iniciativas? Eu acho que sim, e acho que quanto mais se fizerem, mais público terá, ou pelo menos ter, sei lá, 2 ou 3 atividades deste género por ano, em que as pessoas já sabem que vai acontecer e aparecem e participam. Houve participantes que nem sequer eram de cá, eram de Castelo Branco e Lisboa. Sim, o nosso colega, o Tiago, veio de Braga. Veio de Braga, pronto. Mas havia grupos inteiros que vieram de outras cidades. Eu acho que sim, acho que estas coisas são sempre positivas. Voltaremos com atualizações informativas, caso se justifique. Entretanto, fique connosco e veja a nossa restante programação. Original TV, uma visão global.